Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Olha que susto, né? O pessoal ficou sem a Rádio Mensagem aí, logo no Jornal da Mensagem, a hora que o nosso entrevistado foi falar: olá, bom dia, acabou a energia, acabou o telefone, acabou tudo, mas já voltamos com força total aqui na Rádio Mensagem. Você acompanhou o show da Mensagem, agora, diariamente aqui na rádio, você tem então o Falando de Vida. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, também a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer a você, ouvinte da Rádio Mensagem, entrevistas sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O principal sintoma da hemorragia uterina é a perda de sangue pela vagina fora do ciclo menstrual. As características desse período, como o aspecto, a duração e a quantidade, são bem diferentes da de uma menstruação comum. Dependendo da causa, outros sintomas podem se manifestar como sinais de disfunções hormonais variadas. Caso o sangramento seja duradouro e excessivo, a anemia também fará parte dos sintomas. Para o diagnóstico é feito, entre outras coisas, exames específicos e complementares para definir suas causas, como o Papa Nicolau, a colonoscopia, a biópsia endometrial, a ultrassonografia, teste de gravidez, de tireoide e coagulograma. Além disso, outros exames laboratoriais, como o hemograma, por exemplo, são úteis em caso de infecções e suspeita de anemia, podendo ajudar no diagnóstico geral da paciente. O tratamento depende das causas da doença. De acordo com cada caso, podem ser prescritos anti-inflamatórios e hormônios. Em casos mais graves, como os de tumores, cirurgias ou até mesmo a retirada do útero podem ser necessárias. Hemorragia uterina, causas, diagnóstico e o tratamento. Hoje no Falando de Vida. Obrigada, Marcão. Marcão trazendo aí as informações pra gente, né, sobre esse tema hoje, mais uma vez, saúde da mulher aqui no programa Falando de Vida. E para falar sobre saúde da mulher, nós recebemos com muito carinho, mais uma vez, o Dr. Rui Truitz. Dr. Rui, que é ginecologista, também trabalha com a parte aí de exames, né, e a parte de obstetrícia também. Dr. Rui, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Ana Lúcia Ferreira, com Donizete Eugênio. E hoje escolhemos o assunto, o sangramento anormal, né? O sangramento que seriam as hemorragias uterinas, sangramentos anormais. Doni até comentava aqui com o Dr. Rui, antes da gente entrar no ar, quando chegou o tema para mim, achei que era um tema relacionado com a gravidez, né? A gente fala muito dessa questão do útero, sempre lembro de gravidez, mas nesse caso a gente está falando da mulher não grávida, o que assusta bastante a frequência de sangramentos, né? Boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia, Dr. Rui, obrigado aí pela presença e participação, e é um tema muito importante, Ana, porque a gente já recebeu algumas reclamações de pessoas que conseguiram, que viram sangramento nas fezes, isso muito levemente,
né? Muito levemente. E a pessoa e tem sangramento que é invisível, é só através aí de alguns instrumentos médicos que consegue visualizar. Então é um tema hoje super importante, viu? Com certeza. Você participa conosco também através do nosso WhatsApp 97411-0125. O Dr. Rui está aqui te ouvindo ao vivo. Você também participa, telefona e fala com a gente, né? Coloca a sua participação. Não precisa se identificar também no 3954-3010 ou 3954-3011. Doutor, como o Doni disse, sangue nas fezes ou na urina é um sinal visível para o leigo em relação de que alguma coisa está errada ou muito errada, né? Exatamente. São condições diferentes, né? Vamos diferenciar assim. O sangramento vaginal anormal é uma coisa. É que pode estar vindo do útero, geralmente. Então, assim, eu escolhi esse tema, né? Escolhemos esse tema porque é muito frequente, tanto no consultório como no pronto-socorro ginecológico, pacientes virem com a queixa. Então, num plantão ginecológico de urgência, pelo menos 1 ou 2 casos, num plantão de 24 horas, você atende 1 ou 2 casos de sangramentos anormais. Então, sangramentos vaginais anormais, sangramento uterino, como vocês falaram aqui, então, nós temos sangramentos vaginais, que geralmente vêm do útero, pode vir também do colo do útero ou da vagina. Às vezes sangramento na urina, o sangue na urina pode ser por um problema renal dos rins, ou uma pedra, por exemplo, no trajeto das vias urinárias. E às vezes o sangramento vaginal também mistura com a urina, com o xixi. Então às vezes a pessoa não percebe que, né, o sangramento está vindo da vagina ou do útero e está misturando com a urina. Seja pela vagina, né, pela urina ou pelas fezes, é sempre sinal de alerta, né, doutor? Sempre sinal de alerta. E o sangramento retal, quer dizer, o sangue nas fezes, é uma maneira de você desconfiar de que tem algum problema intestinal, algum pólipo. Se esse sangue é escuro, você pode estar tendo um problema lá no estômago. Então, um sangramento, por exemplo, de estômago, ele vai passar pelo intestino, ele oxida e ele sai escuro nas fezes, né? Como se fosse borra de café, pó de café. Quando esse sangramento é vermelho vivo, ou um vermelho é mais provavelmente intestinal, de intestino grosso, ou às vezes um sangramento, uma fissura anal na região a região retal ou região anal, você pode. Agora, a gente pesquisa, a rigor, todas as pessoas depois dos 45 anos de idade devia fazer colonoscopia. Evidente, a gente não faz colonoscopia. Colonoscopia é um exame que examina o intestino através do reto, toma anestesia. Acho que a gente nem teria equipamento para fazer. Quem faz isso é o médico proctologista, o gastroenterologista. Então, uma maneira da gente pesquisar é fazendo o exame de sangue oculto nas fezes. Quando a pessoa tem presença de sangue nas fezes, que é descoberta através do exame, aí vai então fazer a colonoscopia, vai pesquisar se tem algum problema do intestino grosso. 12:00 mais 24 minutos. Antes do doutor fazer aqui uma introdução para explicar para a gente esses sangramentos todos da mulher, né, sobretudo por essa região ginecológica, a gente vai uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Aparecida. Oi, Aparecida, tudo bem? Tudo bem. Pode fazer sua pergunta. Eu tive sangramento nas fezes, eu fiz colonoscopia, aí foi tirado 2 nódulos do intestino, aí parou o sangramento, só que o médico falou para mim que todo ano eu tenho que fazer esse exame de novo. E é isso aí eu mesmo, queria saber dele assim, quando as fezes da gente, tem vezes que sai muito clara demais e às vezes sai muito escura, eu queria saber por quê. Ok, muito obrigada. As fezes, né? Ok, muito obrigada, doutor Rui. Então, geralmente, primeiro depende da alimentação, do que você comeu. E segunda coisa, como ela teve pólipos, ela falou que tirou 2 nódulos, deve ter sido provavelmente pólipos ou carocinhos no intestino.
Existe, Ana Lúcia e Doni, existe uma tendência familiar. Para quem tem pólipos, muitas vezes já tem uma tendência familiar. O pai, a mãe, o tio já teve pólipo e às vezes até câncer de intestino. E o câncer de intestino, dependendo do tipo, é muito grave, tem que ser tratado. E como é que você vai descobrir o câncer de intestino? É através da colonoscopia. Então está recomendado fazer a colonoscopia, no caso dela, todo ano. Porque como ela já tirou o pólipo, ela tem que fazer a colonoscopia, ver se formou outros pólipos, outros nódulos, e mandar esse nódulo para exame. Aí, como eu falei, com relação à cor das fezes, depende às vezes da vesícula biliar, depende do funcionamento da vesícula, depende do tipo de alimentação que fez. Quando você come mais ferro, você vai ter fezes mais escuras. Então vai depender muito. Quando você come mais fibras, pode ser que as fezes fiquem mais claras, né? Se você come beterraba, por exemplo, às vezes pode sair até avermelhado, né? Doutor Rui, em relação à questão aí do sangramento, quando sai na urina ou nas fezes, de forma anormal, é visível, as pessoas, o leigo consegue perceber. Mas o senhor falou sobre sangramento, sobre o sangramento oculto. Como é que se descobre esse sangramento oculto? Como a pessoa tem alguns sinais, tem algum problema? Como é que percebe isso? Não tem. Então, quando o sangramento é microscópico, o Doni, então ele não aparece assim. Você olhando as fezes, você não vê que está com sangue. Aí tem que ser um exame que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, que pode ser uma pesquisa. Primeiro faz uma dieta para pesquisar se não tem sangue nas fezes. Então tem que pedir uma vez por ano esse exame? Dependendo da faixa de idade, sim, né? Jovem, assim, 20 e poucos anos, não precisa fazer. Mas eu peço de rotina nas pacientes que estão na menopausa. Então, assim, pacientes que estão na menopausa, que já estão na faixa de mais de 45 anos de idade, eu sempre peço de rotina a pesquisa de sangue oculta nas fezes. Existe um que é com dieta e tem um exame que é uma pesquisa rápida, que não há necessidade de dieta. 12:00 mais 28 minutos. Tem uma participação também por telefone, antes da gente ir para o intervalo. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Érica, Oi, Jardim Érica. Primavera. Pois não. Eu gostaria de saber se a presença de mioma aumenta o sangramento. Ok. E com a pílula diminui, o que é considerado normal ou anormal no sangramento com o uso de pílula versus o mioma? Ok, obrigada pela sua participação. Excelente pergunta, Érica, né? Érica do Jardim Primavera. Ô, Érica do Primavera, excelente pergunta, dá margem para a gente explicar um monte de coisas. O mioma, você pode ter, é uma das causas de sangramento. Então, quando a mulher chega com sangramento anormal, quer dizer, ela vem para o consultório, ela vem para a consulta e diz: estou com um sangramento excessivo, a minha menstruação vem muito. O que é normal, o que não é anormal? O que não é normal? Evidentemente que é difícil você medir, você mensurar isso, mas você pode, se uma paciente usa assim fraldas, está usando às vezes mais que 4, 5 absorventes que saem encharcados. Nossa. Dependendo de como sai encharcado o absorvente, e às vezes ela tem que usar fralda, às vezes até toalha, ou que fica muitos dias, que você pode ter aquela que sangra 3 dias e sangra muito, ou pode ter aquela que sangra 7 dias e sangra muito, e pode ter aquela que sangra 7 dias e não é muito, mas sangra muitos dias. Então todos esses são sangramentos anormais. Então, como eu falei, é difícil você mensurar. Tem mulheres que têm já uma menstruação mais exagerada. Eu estava comentando aqui fora do ar, esses dias atendi uma paciente que estava com uma hemoglobina de 5. E a hemoglobina, o normal, é 14. Então ela estava precisando uma anemia de sangue severíssima, anemia severa por menstruação, por mioma. Então assim, quando a mulher tem um sangramento excessivo, a gente vai buscar as causas. Pode ser hormonal, uma desregulação hormonal, pode ser mioma. O mioma o que é? É um nódulo na parede do útero.
Dependendo, é um nódulo benigno, é uma fibrose na parede da musculatura do útero. Então ele pode ser um nódulo que fazendo saliência para a cavidade, ele pode estar na parede do útero. Quando ele está fazendo saliência na cavidade, Ana, ou quando ele está na parede, ele aumenta a área do útero, ele aumenta o tamanho do útero. Então, um útero que normalmente teria assim 100 centímetros cúbicos, ele vai às vezes para 250, 300, 500 centímetros cúbicos. Como aumenta a área do endométrio, aumenta o sangramento. Então, é uma das causas. Então, quando a mulher chega no pronto-socorro ginecológico ou no consultório, queixando-se desse sinal de sangramento excessivo, sangramento anormal, a gente pesquisa a presença de mioma, que é uma das causas. Também alterações hormonais, na pré-menopausa ela pode ter isso também. E ela falou da pílula. Então, assim, o hormônio, na verdade, não vamos falar aqui de pílula, vamos falar de hormônio, que é estrogênio e progesterona, que a pílula é estrogênio e progesterona. Ela serve muitas vezes para regular essa menstruação. Se for um distúrbio hormonal, então o estrogênio e a progesterona vai regularizar esse ciclo e muitas vezes diminuir esse ciclo, ou às vezes até nós podemos provocar assim, ausência da menstruação. Se ela tomar estrogênio e progesterona continuadamente, 3, 4 meses, ela não vai menstruar nesse período. E com isso vai corrigir a anemia. Ou ela pode tomar só progesterona sem estrogênio, dependendo do caso. Podemos dar estrogênio com progesterona ou só progesterona. E ela fica 3, 4 meses sem menstruar, vai menstruar de cada 4 meses. E aí com isso a gente vai corrigir, vai facilitar para corrigir essa anemia. Então no caso do mioma também, e como ele aumenta a superfície, ou ela vai tomar o estrogênio e progesterona 21 dias e menstruar, ficar sem tomar 7 dias, então vai menstruar todo mês, mas vai diminuir o número de dias, vai diminuir a quantidade. É uma das formas da gente tratar esse sangramento excessivo anormal. O Eric, eu espero ter respondido. Acho que é isso que você estava perguntando. Eu acho que no exemplo que o doutor trouxe também para a resposta da ouvinte, deu para entender como que os médicos usam os fármacos, no caso dos anticoncepcionais, para situações extremas, como por exemplo a hemorragia feminina, né? Como que é administrado aí esse malabares, né, doutor, para tentar resolver o problema, né? É verdade. Então a gente tem esses medicamentos, nós temos a possibilidade de usar esses medicamentos, que são basicamente estrogênios e progesterona. E existem hoje vários tipos de progesterona, aí, uns 10 tipos de progesterona, algumas mais fortes, outras mais fracas. Hoje em dia a gente tem uma progesterona, o nome científico é de Enogest, que serve tanto para para corrigir esse sangramento anormal, como no caso da endometriose também nós usamos o de Enogest. É um nome científico de uma progesterona. Tem várias marcas, várias fábricas que produzem esse medicamento com vários nomes comerciais, mas o nome científico é de Enogest. E tem, então todos esses, a gente lança a mão de estrogênio, progesterona. E hoje em dia a gente tem estrogênio sintético, estrogênio natural, estrogênio sintético que mimetiza o natural. E a gente tem também progesterona, como eu falei, diversos tipos. Algumas mais androgênicas, que no caso assim, quem tem muita espinha, acne não pode usar. E tem umas menos androgênicas. O que é androgênica? Androgênica é o que é de andrógeno, que vai produzir um aumento do hormônio masculino. Do hormônio masculino. Não é muito, mas um pouco. Então, mas para quem já tem bastante, exato, vai piorar, né? Então algumas progesteronas são mais androgênicas, então se a pessoa tem espinha e tal, não deve usar essa progesterona, usam outro tipo de progesterona que é menos androgênica, que dá menos. E tem algumas até que melhoram, o acetato de ciproterona, que é o nome científico também, é uma progesterona que melhora muito a acne, muito. Então, às vezes, quando a paciente para de tomar, ela fala assim, nossa, doutor, parece parei... um adolescente de 13 anos.
o rosto começa a ter espinha e acne. Entendo muito desse assunto. Infelizmente. Então, quando ela para de tomar, ela fala, não, doutor, parei de tomar e, nossa, eu quero voltar a tomar progesterona, entendeu? Exatamente, né? Esses são os problemas hormonais, né? Ligados à saúde da mulher. São distúrbios hormonais que, então, a gente tem todos esses medicamentos hoje para poder lançar mão, são armamentos, né? São armas, né? Armas que você pode usar para esse tratamento. Agora mesmo, eu estive no congresso, agora 15 dias em São Paulo, um congresso com 7.500 ginecologistas do Brasil inteiro. 7.530. Mas tem tudo isso no Brasil, doutor? Do Brasil inteiro. Ou importado? Não, 4.000 brasileiros e 4.000 paulistas, desculpa. 4.000 do estado de São Paulo e 3.000 de outros estados. Então é um congresso. E alguns internacionais de Minas. Alguns de Minas, bastante de Minas. Então, bastante de Minas, da Bahia, do Nordeste. Bacana. Mas é um congresso paulista, é interessante isso, que é um congresso paulista do estado de São Paulo, mas que supera o brasileiro. Nossa. Porque a quantidade de participantes é tão grande, o interesse, e são 15 salas simultâneas. Então são 15 salas tendo aula de manhã, das 8 da manhã até as 6 da tarde. 15 aulas simultâneas. Então é muito interessante. E a gente vê essa coisa eu estou falando isso porque o congresso recente, a gente vê que ainda a medicação hormonal ela é importante para tratar hemorragias e na própria menopausa também. Não está contraindicado a terapia hormonal, né? Ou terapia de reposição hormonal. É lógico que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai ter a sua indicação. Doutor, então, por ser hemorragia, por ser algo interno, então o tratamento não era normalmente cirúrgico, então? Não, a minoria, principalmente hoje em dia, a minoria é cirúrgico, né? A minoria, a gente tenta preservar o máximo possível os órgãos reprodutores da mulher. Tenta preservar o máximo possível. Às vezes não tem como. Às vezes ela fica 2, 3 anos tratando e não tem melhora. Essa anemia continua, acaba às vezes tendo que procurar o hematologista, que é o especialista de sangue, né? E às vezes nós, ginecologistas, às vezes recebemos encaminhado do hematologista. Olha, o paciente tem anemia, não tem nenhuma outra causa de anemia, e a anemia é menstruação excessiva. Então, eles encaminham para que a gente faça um tratamento multiprofissional. 12:00 mais 38 minutos. Mandar um abraço aqui também para a Anice, né? A Anice mandou aqui uma perguntinha para a gente vai um rápido intervalo. Na volta a gente já responde sua pergunta, tá, Anice? Faz as outras participações aqui também, hoje falando sobre hemorragia uterina, também sangramentos anormais ligados à saúde da mulher. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 42 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com o Dr. Rui Truites sobre sangramentos anormais aí dentro da saúde da mulher. Dr. Rui é ultrassonografista, também ginecologista, obstetra, está compartilhando aí todo o seu conhecimento com a gente. Doutor, uma participação que chega aqui da nossa ouvinte, ela diz o seguinte: doutor, eu estou com uma hérnia de hiato, mas o médico disse que não é o caso ainda para a cirurgia. Eu tenho muitas dores do lado esquerdo, tudo que eu como me faz mal e eu não sei o que fazer. O meu médico, que é um oftalmologista, também me espantei aqui, me disse que o problema pode ser de intestino. O caso da nossa ouvinte é que ela se encontra aí num dilema, o exame é caro, ela ganha salário mínimo, não consegue fazer esse exame todo. Gostaria de uma orientação do senhor em relação a essa hérnia de hiato. Então, aí
ela deve ter feito uma endoscopia para ela ter esse diagnóstico de hernia de hiato. Provavelmente ela fez. É a única maneira de ter o diagnóstico padrão ouro, né? É fazendo a endoscopia. Ela deve ter feito. A hernia de hiato pode ser melhorada com alimentação, né? Com uma alimentação adequada, evitar alimentos de difícil digestão, frituras, evitar e tentar corrigir. Hoje em dia, a cirurgia de hernia de hiato é uma cirurgia muito frequente. Não é a minha especialidade, né? Que eu sou ginecologista, mas o cirurgião geral ou o gastroenterologista pode fazer a correção dessa hernia de hiato. A hernia de hiato, ela é um deslizamento, ela tem duas formas de hernia de hiato. Pode ser um deslizamento de uma parte, porque entre o esôfago e o estômago tem uma válvula. E tem o diafragma, que é o músculo que a gente respira, que ajuda na respiração. Quando uma parte do estômago passa, esse orifício do diafragma, onde passa o esôfago, quando ele é mais largo um pouquinho, às vezes passa um pedaço do estômago para cima, então você começa a ter ácido no esôfago. O ácido que ficaria no estômago passa para o esôfago e causa dor e incômodo. Então pode ser por deslizamento essa hérnia. Então essa hérnia é isso, é um pedaço do estômago que passa através do orifício e que ali vai causar um desconforto. Pode melhorar com a alimentação, evitar esforços, né? Mas hoje em dia é muito frequente a cirurgia. Tem duas formas de operar, ou através de corte mesmo, dando um ponto ali, fechando esse orifício, colocando essa parte do estômago onde ele tem que ficar. E tem por videolaparoscopia, que é uma cirurgia relativamente simples. Eu não sei se tem disponível pelo SUS aqui em Jacareí, não sei informar, mas talvez em São José dos Campos você possa, porque lá, por exemplo, no Hospital Municipal tem residência médica, então é um hospital que acaba tendo maior interesse em fazer esse tipo de tratamento, né? Doutor, em relação a sangramento anormal, a partir de que idade a mulher tem que ficar mais atenta e observar esse possível sangramento? Excelente pergunta, Doni. Então, antes disso eu vou falar o seguinte: às vezes você pode ter sangramento anormal na adolescência, nas primeiras menstruações. Já vi muitos casos assim, de criança com 12, 13 anos que tem hemorragias e acabam tendo que tomar sangue, acabam tendo que fazer tratamento. Mas isso é mais raridade. Já vi alguns casos na minha vida profissional, mas é mais raridade. Então, dois sinais de alerta, né, Doni, que eu estava falando aqui no intervalo. Primeiro, a mulher que tem aquele sangramento quando tem relação sexual e sangra um pouco, então é aquele sangramento que pinga, sabe? Não é aquela hemorragia, mas o mês inteiro fica pingando, ou quando tem relação, sangra. É um sinal de alerta, precisa ver se ela não tem uma ferida no colo do útero, que às vezes sangramento é do colo do útero, ela está com uma ferida no colo do útero. Tem relação, quando toca o colo do útero, acaba causando sangramento que sai pela vagina, e não é do útero, mas é do colo do útero. Então uma ferida. Pesquisar câncer de colo do útero é um sinal de alerta. Um outro sangramento importante de alerta é pós-menopausada. Então a mulher que assim tá há 10 anos na menopausa, de repente começa a sangrar, sinal de alerta. Tem que ver se ela não pode, se esse sangramento pode ser da vagina, da parede vaginal, que às vezes está ressecada, mas pode ser do útero, pode ter um espessamento de endométrio, pode ser um câncer de útero. Então, dois sinais que a gente tem que ficar alerta amarelo, acendeu uma luz amarela, sangramento na relação, do nada, assim. Às vezes, você pode ter um pequeno sangramento, se a paciente está tomando um regulador e às vezes um pouquinho antes da menstruação sangra um pouco quando tem relação, isso pode acontecer, mas vamos supor, ela está no meio do ciclo, tem relação, sangra um pouquinho, então precisa ver se não tem uma ferida no colo do útero. Às vezes, no exame ginecológico, só da gente encostar o algodão, Ana,
No colo do útero, às vezes ele sangra. Da gente encostar o algodãozinho não é pra ali, sangrar. não é para sangrar, porque ali está uma área mais cruenta, uma área mais sensível. Quando o senhor fala colo do útero, seria como essa mucosa que a gente tem na boca? Tudo é mais ou menos assim? É um pouquinho diferente. O colo do útero, ele tem dentro um epitélio glandular. Então são glândulas microscópicas. E às vezes esse colo do útero, ele sofre uma eversão, como se fosse o lábio da gente virasse para fora assim. Então o epitélio glandular fica para fora. Então a gente tem uma que chama junção escamocolunar, que fica entre o epitélio de fora do colo e o de dentro do colo. Da ectocervix, que é o de fora, e da endocervix, que é o de dentro do colo. Esse limite é chamado junção escamocolunar, que a gente examina quando faz a colposcopia. Então a gente tem que ver, a gente chama de JEC, junção escamocolunar. A gente tem que ver essa JEC, esse limite. Às vezes ele pode estar para fora, então nós chamamos de -1, -2, -3, a gente gradua. Ou ele pode estar para dentro, então é +1, +2, +3. Mas quando a gente faz a colposcopia, que é examinar o colo do útero com o microscópio, a gente tem que ver esse limite. E se esse limite está para fora, ali é uma região cheia de vasinhos nessa região das glândulas endocérvicas. Então, como ela tem glândula, ela tem vasos. E esses vasos às vezes proliferam, eles aumentam. Por isso que sangra. São microvasos que ao você tocar, ele sangra. Então, no colposcópio, a gente vê como pontilhado, a gente vê como alterações no epitélio, entendeu? Maravilha. Doutor, o Doni comentou em relação a essa questão da terceira idade, mas quando a gente fala de sangramento, a gente lembra muito desse excesso de fluxo menstrual, né? Só quem passou por isso sabe. É verdade. Eu não tive esse problema, mas me lembro quando era mocinha que tinha muitas jovens que tinham uma menstruação descomunal, negócio fora de sério, de deixar a pessoa na cama, tanto de cólica quanto de uma anemia quase. Até pegando carona na pergunta da Érica do Jardim Primavera, até que ponto é normal, doutor, esse tipo de coisa? Então, é difícil, como eu falei, é difícil a gente mensurar, mas se você está usando mais que 8 absorventes, depende de como ele e de quanto ele sai encharcado, entendeu? Se ele sai encharcado de sangue, aí você já está fora do normal. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. As mulheres não sabem quantificar isso, né? Quanto que se menstrua em líquido mesmo, né? Durante a menstruação. O volume, né? O que é um normal em líquido? Se a gente pegasse tudo que sai de menstruação e colocasse num potinho, o que seria? 150 a 300 ml. 150 em quantos a 300 dias? mililitros. Em 3 dias, mais ou menos. Então, em 3 dias, você não menstruaria nem meio litro? Não menstruaria. Se for mais que isso, tá anormal. Meio litro para mais tá anormal. Você sabe que existem laboratórios na Alemanha que fazem isso. Você pega que tem um coletor agora, né? É verdade. Tem um coletor, mas não é só pelo coletor. Eles pegam o absorvente, pegam os absorventes que a mulher usou, coloca num produto, e ele vai descoagular o sangue e o laboratório mede. Então, para trabalho científico é feito isso. Para trabalho científico é feito isso. Para você medir exatamente. Então, para você ter um parâmetro científico, você tem que ter o número exato. Então, os laboratórios farmacêuticos tem essa Alemanha, medição, né? Fazem essa pesquisa, quando faz a pesquisa, o trabalho científico, ele vai mensurar exatamente quanto tinha. Então, pega o absorvente, vamos por 10, 15 absorventes, eles colocam um produto, vai descoagular aquele sangue, aí vai mensurar quanto de sangue a paciente perdeu. Então, os trabalhos científicos nesse sentido, né? Fazem assim. Agora, no dia a dia, né? Você falou do absorvente do coletor, né? É interessante. É muito frequente a gente, no pronto-socorro, você pode até achar curioso, mas às vezes, por exemplo, preservativo, o paciente chega com preservativo que não conseguiu tirar, entendeu? E há poucos dias eu atendi uma com coletor
dentro da vagina, ela não conseguiu Não tirar, acredito. não achava. E tava lá o coletor. Não eu acredito. tirei. Mas o senhor sabe que agora o Até senhor ela tocou pegou o coletor de volta para lavar e levou, Então, porque mas ele é reciclável, né? Então, agora que o senhor tocou nesse assunto, eu vou falar, porque essa história do coletor, a gente que é mulher, é um apelo imenso na internet para você usar o coletor, né? Então, a grande maioria das mulheres não querem por vários motivos. Mas isso aí já passou na cabeça de muita gente, né? Porque, para quem não sabe, o coletor é como se fosse, imagina aí, um pequenininho Cofinho, um funilzinho, em cofinho. formato de um funil. E aí o benefício que o fabricante apresenta é que você economizaria os absorventes, né? Então você polui menos, você teria menos gasto com absorvente, né? E você apelo compra ecológico, um apelo ecológico, você gasta menos, né? Porque aí você compra um coletor e dois, sei lá, e usa, né, no ciclo. Só que isso passou na cabeça de muita... E pode acontecer, e aconteceu com o senhor. Então a paciente... É muito frequente paciente que às vezes com preservativo no momento da relação Acontecer eventualmente, e né? ela fala, não achei, não saiu, e ela vai no pronto-socorro e a gente constata que está lá e faz a retirada do preservativo. Então, nesse caso, ela vai sentir que tem um corpo estranho, né? Não sente, Dani, Não dá sente? pra sentir, ela só sente que não achou o preservativo. E se a entendeu? mulher eventualmente... Ela estava namorando, estava lá com o marido na casa dela e o preservativo sumiu, entendeu? Não saiu. Ele saiu do pênis e perdeu. E aí eu já atendi muitos casos assim, e às vezes até com mais de, Então, às vezes com vários dias. é isso que eu ia perguntar pro senhor. Às vezes na hora, geralmente, desculpa se eu interromper. Não, imagina. Às vezes na hora ela vai, é curioso, ela vai, no mesmo dia, no dia seguinte, ela procura o pronto-socorro, olha, aconteceu isso. E às vezes alguns dias depois, né? Então, mas geralmente é na hora, geralmente ela vai na Mas hora. aí, doutor, se eventualmente isso acontecer com os dias depois, e, como o senhor disse, a mulher não sente nada, nem um corpo estranho, isso pode gerar uma infecção? Isso pode dar uma infecção. O senhor já viu esse tipo de caso? Não, nunca vi com infecção, mas pode gerar É um corrimento. plástico, né? Agora me fugiu também o material que é feito. Látex. Isso, látex, exatamente. Então, às vezes acontece também, assim, ela está tendo relação, usa o preservativo. Só, sumiu, aí colocou outro preservativo e usou. Aí ela vai no pronto-socorro e fala assim, olha, nós estávamos usando preservativo, mas sumiu. Daí você vai lá e acha. Agora, um caso curioso foi isso, foi que realmente um coletor. A paciente falou assim, olha, o coletor entrou na vagina, não estou achando, e eu, no exame físico, estava lá, realmente tirei. Daí ela falou, então você me dá de volta. Então que eu vou continuar usando. Eu vou lavar e tal. Isso é muito pessoal, né, Ana? Tem paciente que gosta de usar absorvente interno, tem pessoa que tem alergia ao absorvente, então é muito pessoal, aí tem esse apelo ecológico, tem tudo isso. E não existe uma regra, né? Não existe uma regra, é muito pessoal da mulher. Tem mulher que se sente mais à vontade até com absorvente noturno, né? Por conta do fluxo, né? Que compra aqueles bem grandes, maiores, por conta do fluxo mesmo. E tem paciente que usa só absorvente interno, porque tem alergia, ou porque sente mais segurança, né? Isso é muito frequente, doutor? A pessoa ter alergia aos tecidos de absorvente? Bastante, viu? Nossa. Bastante. Tem alergia ao tecido do absorvente, alergia ao látex do preservativo. Isso é muito... E bastante frequente. Como que se descobre que tem alergia a isso? Só mesmo pelo sintoma, né? Quais são os sintomas? Coceira, vermelhidão, ardência. E que ela pode às eventualmente ir levando achando que é normal. Às vezes chega uma vulvovaginite, né? Nossa! Eu nunca me esqueço, muitos anos atrás, uma paciente trabalhava numa indústria de absorvente, uma indústria grande, multinacional. E essa indústria estava fazendo... pesquisando e procurando voluntários. Ela entrou como voluntária num programa, recebia lá um dinheiro para entrar como voluntária para testar o absorvente, né? E deu uma alergia para ela incrível, entendeu? Aquele tecido do absorvente, né? E então eu nunca me esqueço desse fato, que ela trabalhava numa indústria grande, multinacional, e que fabricava absorvente e eles estavam, eu não sei direito, mas testando o tecido lá, não sei, e procurando voluntários, pagava lá um valor para a pessoa usar o absorvente e dar a impressão, as impressões sobre o absorvente.
E no caso dela, teve uma alergia Meu incrível, Deus. que ela falou que arrependeu até o fim da É aula. por isso que de se ter- testa, né? Para a empresa foi Pra ótimo, empresa, né? Para a é. empresa, opa, Saber alguma que coisa. aquele tecido não estava bom. Né? Nem todo mundo é igual, né? Não, Mas parece- tem paciente que tem alergia ao látex. E tem paciente que tem alergia ao esperma também. É impressionante. Nossa. Tem paciente que tem alergia ao esperma. Aí Já é mais raro, né? Mas tem. Parece exagero a gente tá falando isso, mas as empresas que não têm esse procedimento, elas vem sofrendo nas últimas décadas processos milionários por conta desse tipo de situação de alergia e tal. Isso aí foi há muitos anos atrás, né? Hoje em dia, isso aí foi há muitos anos atrás. Hoje em dia, os treinamentos, as pesquisas Os já testes, são feitas né? mais em... hoje em dia existem critérios, né? Eu acredito que esse tipo de teste hoje não seria possível mais, entendeu? Não é esse tipo de conduta, pesquisa, né? que eles fizeram. Hoje não seria mais possível, porque hoje você tem, né, manequins, tecidos, né? Hoje você usa tecidos diferentes para pesquisar. Mesmo animais a gente preserva, né, hoje, para não né, em termos de pesquisa, assim, né, que pode causar alergia, alguma Isso já é coisa, visto né? com um outro olhar, né? Essa questão do Isso testados foi em há animais muitos anos também, né? atrás. Hoje não seria mais viável esse tipo de conduta. Né? Doutor, já encerrando o nosso programa, a gente falou aí sobre as causas, diagnóstico e o tratamento, né? É tão complexo essa questão do sangramento da mulher, né? Isso. Primeiro, tomar antianêmico, né? Se ela está com anemia, tem que tomar antianêmico. Em quase todos os casos é necessário. Dependendo do grau de perda de sangue. Segundo, pesquisar a causa. Então, pesquisar a causa. Se é um mioma, você vai tratar com remédios ou com cirurgias. Se é um distúrbio hormonal, ela está tendo um distúrbio hormonal, vai tratar com medicamento, com regulação. Se é uma ferida uterina, você vai ter que fazer os exames e biópsia e fazer o tratamento adequado, né? Então, assim, as principais causas, geralmente a gente trata com medicamento hormonal. A gente dá o hormônio ou para suspender a menstruação ou para regularizar, diminuir o número de dias e diminuir o volume. E antianêmicos, né? A gente prescreve antianêmicos, uma alimentação saudável, buscar a causa do sangramento, porque também não adianta você ficar assim, sangrando e tomando e sangrando, não tem jeito. Por isso que os hematologistas, a gente recebe, os hematologistas encaminham para o ginecologista por causa disso, porque não adianta ficar tratando a anemia se ela continuar tendo menstruação excessiva, tendo sangramento anormal. Isso tem que ser tratado. E às vezes ela fica 6 meses, 1 ano, assim. Como eu falei, esse caso agora que eu recebi 5.2. 5.2 é uma coisa assim inaceitável. Quase é leucemia? Não tá falando é besteira, leucemia. não é leucemia, mas é uma anemia muito grave. Porque ela assim não tem disposição nem para andar, subir calçada, subir escada, nada. Nem de caminhar e tal. Ela tá pálida, e se não fosse o exame, jamais saberia. Se não fosse o exame, jamais saberia. Mas é comum a gente receber assim com 7, com 10, entendeu? Então o normal é 14, você receber com 7, com 10. Isso é muito frequente. Agora, abaixo de 7 já preocupa muito. É o exame-chave, né, doutor, para entender essa questão do sangramento. Doutor, olha, muito obrigado pela sua gentileza, né? Hoje o tema rendeu bastante também. E volte mais vezes aqui, porque a saúde da mulher espera o senhor. Obrigado, ouvintes da Rádio Mensagem, a direção da Rádio Mensagem. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E amanhã tem mais Falando de Vida, fechando a semana também com o prefeito Isaías, Doni, no jornal? Isso, Ana Lúcia. Amanhã cedo, às 8 horas, o prefeito Isaías estará conosco. Tem 7 de setembro, né? Tem desfile em Jacareí também, São José dos Campos, 7 de setembro chegando, final de semana. E amanhã no Falando de Vida, Ana, a gente vai trazer 2 temas muito bacanas. A gente vai falar com o Dr. Ounei Fontes, que estará conosco amanhã. A gente vai falar do alcoolismo do ponto de vista médico. Nós falamos ontem com o Maá sobre o problema da recuperação, né? Dificuldade de recuperação. E amanhã a gente vai falar com o Dr. Ounei sobre o ponto de vista médico. E também vamos conversar com a irmã Maurinéia para falarmos dos 80 anos do Dom Nelson Westrup, que foi bispo da nossa diocese, e no lançamento do livro da história de vida do Dom Nelson. E a história de vida do Dom Nelson tem a Rádio Mensagem também como um capítulo
importante nesse livro. Muito, muito legal. Olha, não perca amanhã então aqui na Rádio Mensagem. E você fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. E é claro que a gente se vê na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos. Uma boa quinta-feira chuvosa para todo mundo e até amanhã. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.